Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aí de volta no nosso canal Estude Passe. Eu sou a professora Juliane Terra e nós vamos hoje continuar a nossa aula de concordância verbal. Hoje é a nossa sexta aula, ou seja, nós já temos 5 aulas sobre concordância verbal, bem curtinha, para que você entenda aí passo a passo como que funciona a concordância verbal. Vamos nessa? Então hoje a nossa aula vai ser sobre o verbo ser. É uma parte especial da parte de concordância verbal e vocês vão perceber que ele tem uma forma peculiar de concordar com os nomes aos quais ele se refere, ok? Então vamos lá. Concordância especial do verbo ser. O verbo ser indicando o tempo. Muitas vezes nós usamos o verbo ser com essa noção de tempo. Então vamos ver como que funciona essa concordância. Olha, concorda com o numeral, ou seja, quando é um numeral, né? Claro, no caso se for tempo, logo em seguida do verbo ser vai ter um numeral. Então, o numeral que ocorre no predicativo, no caso o predicativo é essa parte, essa segunda parte da oração. Então, vamos ver aqui no exemplo, ó. Já é, olha o verbo aqui no singular, 1h da tarde. Então, uma, singular, o verbo fica no singular, tá? Então, na outra aqui, vamos ver, hoje são 16 de agosto. Por que o verbo foi para o plural aqui, são? Porque 16 mais de 1, 16, então é plural, a gente tem que concordar o verbo, ok? No caso do verbo ser. Então, olha só. Observe que na especificação do dia do mês, o verbo ser concorda no singular com o substantivo dia, caso ele anteceda o numeral. Então, veja aqui o exemplo que nós temos a palavra dia antes do numeral do predicativo. Então, veja, hoje é dia 16 de agosto. Então, você vai colocar, concordar o verbo ser com a palavra dia, que é singular. Então, aqui vai ficar no singular, ok? Agora, veja só esse caso. Verbo ser mais sujeito constituído por pronome interrogativo, indefinido ou demonstrativo. Então, veja, ó, pronomes interrogativos, que ou quem, tá? Pronomes indefinidos, que é o tudo, é indefinido, e pronomes demonstrativos, que é isto, isso e aquilo. Todos esses, ele vai fazer a concordância com o predicativo do sujeito. Vamos ver o exemplo para ficar mais claro. Veja só essa propaganda, olha. Nem tudo são flores, né? Aí aparece aqui essa tela, né? Essa imagem. Então, olha, nem tudo são flores. Por que eu não falei nem tudo é flores? Porque neste caso, quando nós temos antes um pronome indefinido, pronome interrogativo, pronome demonstrativo, nós vamos ter o verbo concordando, na verdade, com o predicativo do sujeito e não com aquilo que antecede. Então, veja, ó, pronome definido aqui, né, no sujeito, e são flores. Flores é o predicativo, tá no plural. Aqui, essa regra é especial, porque ela vai, ao invés do verbo concordar com o sujeito, o verbo vai concordar com o predicativo, ok? Aqui, ó, tudo é flores. Nesse caso do verbo ficar no singular e você colocar assim, tudo é flores, nem sempre é errado. Por quê? Porque às vezes você tem a ideia, né, ou quem está elaborando a oração, de enfatizar, na verdade, o sujeito, que é o pronome indefinido, e não o predicativo. Então, quando a pessoa fala tudo é flores, ela está concordando o verbo, que é ser, que aqui ó, com o que vem anteriormente, que é o sujeito. Então, vai ser na verdade, esse tipo de concordância, normalmente ela é feita propositalmente, não está incorreto, tá? Apesar da regra falar que vai concordar com o predicativo, nesse caso ele pode também concordar com o sujeito. Mas você precisa saber que existe essa possibilidade. Verbo ser mais sujeito constituído por expressões que indicam quantidade. Ih, professora, que coisa, quanta coisa. Vamos ver, ó. Quando o sujeito da oração é constituído de expressões que indicam quantidade, preço, valor, medida, no plural, o verbo ser permanece na terceira pessoa do singular. Então, vamos ver, ó.
O sujeito, olha, $100, que indica uma expressão de valor, né? $100. Então, o verbo, na verdade, ele não vai concordar com $100, ele vai permanecer na terceira pessoa do singular, tá? É um preço razoável por uma diária de hotel em Nova York, tá? Vamos ver outro exemplo aqui. 200 quilos, que está no plural, é muito para transportar neste carro. Nesse caso, vai concordar, né? Vai ficar no singular. E é um caso especial, né? Via de regra, o sujeito concorda com lá no início eu falei, né? O sujeito concorda com o verbo, né? Aliás, o verbo concorda com o sujeito. Nesse caso, é uma exceção, tá? Então, por isso que eu resolvi fazer assim, então, partidinha aula, para que você possa entender passo a passo a concordância. Verbo ser mais pronome pessoal do caso reto. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Então, vamos ver quando tem o verbo ser e o pronome pessoal como sujeito. Olha, quando na oração o pronome pessoal do caso reto desempenhar a função de sujeito ou de predicativo, a concordância do verbo ser será com o pronome. Então, é a regra, né? Por exemplo, ó, eu sou o Conde Drácula. Eu é singular. Sou, né, tá concordando com o pronome eu, que é no singular. O Conde Drácula sou eu. Agora olha só, o pronome foi lá pra frente. E ele, né, ele não concordou com o Conde Drácula, né? Ele falou, o Conde Drácula é eu. Não, o Conde Drácula sou eu, né? A gente vê muita gente falando, a gente fala na língua informalmente, nas conversas, a gente falando rápido, o Conde Drácula é eu, né? A gente usa assim, não, mas o correto é usarmos o verbo concordando com o pronome do caso reto, no caso aí, né? Só inverteu a situação, mas a gente consegue perceber que agora o eu sendo predicativo, mesmo assim ele concorda, tá? Com o verbo ser. Veja nesse caso agora, e o último caso, tá? Ainda bem, né, gente? É muita coisa pra gente aprender. Mas veja só, o verbo ser mais núcleo do sujeito no singular e mais núcleo do predicativo no plural. Nossa, professora, vamos ver aí, ó. Quando o verbo ser ocorre entre um sujeito cujo núcleo é um substantivo comum no singular e um predicativo cujo núcleo é um substantivo comum no plural. A tendência é o verbo concordar com o predicativo. Olha que interessante, gente. No caso do verbo ser, eu não falei que a regra é sujeito e verbo, os dois que tem que ficar combinadinho ali, bonitinho? Nesse caso, agora o predicativo tomou a rédea da situação. E se o predicativo estiver no plural, ele é que vai mandar na parada. Veja só, vamos ver aqui essa tirinha, olha. Sabe qual é o maior problema de todos, Mauro? A má distribuição de renda mundial? O problema são essas cores alegres e esse traço infantil à nossa volta. Nossa, devemos acionar o Ministério Público? Somos fofos demais. A sociedade não tolera quadrinhos fofos. Que tipo de público nos lerá? As mães, com certeza. Muito bom, né, gente? Por quê? Porque mãe gosta, né, de algo fofo, né? As mães, com certeza, né? Talvez as crianças, né? O problema... Agora vamos ver o exemplo, vamos extrair aí o texto para a gente conseguir observar essa questão, ó. O problema são essas cores alegres e esse traço infantil. O problema é o sujeito. São é o verbo ser, né, que a gente está observando. E depois vem o predicativo, ó. O problema são essas cores alegres e esse traço infantil. Veja que é um plural aqui, há um plural aqui. Então, o verbo necessariamente vai concordar com, no caso, o predicativo no plural, né? No caso, não é a regra, agora é a regra, o sujeito concordando com o verbo com o sujeito, mas agora há uma exceção em que o predicativo é que vai concordar, ok? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por você ter assistido a gente até agora. Eu espero que você tenha sanado as suas dúvidas. Se não entendeu,
Posta aí no comentário, nos comentários que a gente responde. E eu espero você na próxima videoaula, ok? Beijo, fui!